Boa noite, pessoal. Hoje, então, nós vamos dar início aí, né? Dar início não, nós vamos dar continuidade, perdão. Continuidade às nossas aulas no Microsoft Excel, tá? Para adiantar um pouquinho, eu já digitei a planilha, né? Que é esse exercício aqui que a gente vai fazer hoje, essa atividade. Então, eu já digitei para adiantar um pouquinho, tá? Vocês vão ver que tem alguns lugares aqui que tá sem preenchimento, que é para a gente fazer juntos, que é o que tem de diferente para vocês. O que que acontece, pessoal? Se vocês olharem aqui, ó, para essa planilhazinha, então o que que tem de diferente, né? A primeira coisa onde nós estamos falando do código, né? Aqui no código, se a gente olhar, tá escrito aí 0023. Se eu vim aqui digitar 0023, a hora que eu vou para a linha de baixo, ele tira os zeros, né? Porque zero à esquerda não vale nada. Então, ele tira e fica apenas o 23. Mas eu quero que o código seja 0023. Então, o que que nós vamos ter que fazer nesse caso? O que que eu já aconselho vocês, para a gente não ter que ficar fazendo célula por célula? Seleciona já a coluna inteira, né? Onde nós vamos digitar os valores, clica com o botão direito do mouse e vem aqui em formatar células, tá? Quando a gente vem em formatar células, aparece essa caixinha de diálogo para nós. Por quê? Aí ele tá falando, olha, você tem o geral, que é o que normalmente o que está padronizado, você tem número, você tem moeda, né? Você tem contábil. No nosso caso, eu vou pedir para vocês deixarem texto, tá? Por quê? Quando a gente deixa texto, tudo que for digitado, ó, a categoria texto exibe células com formato de texto, mesmo quando houver um número na célula. A célula é exibida exatamente como digitada. Então, do jeitinho que a gente digitar, vai ficar. Então, coloquem aí a opção texto, ok. Aí, agora eu vou digitar lá, 0023. Aí, ó, ficou 0023. Só que o que que acontece? Ele coloca esse sinalzinho verde do lado, que ele tá querendo falar para você que tem alguma coisa errada. Olha, o número nesta célula é formatado como texto, né? Ou procedido por um apóstrofo. Então, nesse caso, ele tá falando, o número, você digitou um número, mas é texto. Você tem certeza disso? No nosso caso, é isso mesmo. Então, não tem nada que a gente mudar, tá? Deixa desse jeitinho. Então, a mesma coisa, 0453, depois 0284, depois 0026, depois 0897, depois 0002 e por último 4782. Perdão, 4785, tá? Então, isso aqui era algo diferente que a gente ainda não tinha visto. Então, vou centralizar esse textinho aqui, no caso, nosso número para o centro, tá? O que que acontece? Outras coisas também. Então, tá aqui código, aí nós temos aí roupas masculinas, preço de custo, quantidade, preço de venda e total vendas. Então, roupas masculinas, vocês estão vendo que eu digitei, mas não está aparecendo tudo. Então, vocês vão utilizar, né, a quebra de texto automática. Então, vamos pegar a lupinha aí para facilitar a nossa vida. Então, aqui vou selecionar a coluna, né, onde eu quero colocar a quebra de texto automática, né, ó, quebra de texto automática, tá? Então, ficou certinho. Depois, preço, a mesma coisa, seleciona preço, que é preço de custo, vamos lá fazer a quebra de texto automática. Quantidade também, é que aqui quantidade estava abreviado, né? Então, deixa eu arrumar aqui, ó, para ficar certinho. Oh, pronto. E por último, o preço de venda. Então, a mesma coisa, aqui no alinhamento, nós vamos em quebra de texto automática, tá? Feito isso, então, só selecionar essa coluninha, né? E aí, nós vamos fazer aqui, lembra que a gente tem a parte dos alinhamentos? Então, nós temos o alinhamento à esquerda, centralizado, e à direita. Então, vamos colocar centralizado. E aqui em cima, pessoal, olha, em cima do alinhado à esquerda e no centro, nós temos aí o alinhar em cima, aí temos o alinhar no meio e o alinhar embaixo. Então, vamos colocar o alinhar no meio. Aí fica bem mais organizadinho, tá? O que que nós temos de diferente aí também agora, pessoal? O preço de venda, tá? O que que seria esse preço de vendas? Aqui, se vocês olharem, ó, tem uma porcentagem venda. O
que significa isso? Significa que eu quero ter uma porcentagem de 95% em cima da minha venda, né? Em cima do preço de custo que eu paguei, tá? Onde está escrito preço de custo é quanto que eu paguei do meu fornecedor. Agora, o preço de venda é quanto eu quero vender aquela peça. Então, quanto que eu quero vender a calça que eu paguei R$30, tá? Então, é esse aqui, 0,95. Pessoal, onde nós digitamos aí 0,95, eu vou pedir para vocês, para que vocês venham aqui na parte dos números, né, ó. Então, a gente tem aqui fonte, alinhamento, os números, e eu vou pedir para vocês colocarem estilo de porcentagem, né, ó, clica na porcentagem. Então, o que acontece? Ele vai colocar lá 95%, tá? Porque vai ajudar a gente agora na hora de fazer a continha. Então, o que acontece? Eu, Gislaine, fui lá em São Paulo fazer compra no Brás para revender a mercadoria. E lá eu paguei R$30 da calça jeans, por exemplo, tá? E agora eu quero ter um lucro de 95% em cima disso para que eu possa revender, para eu ter um preço de venda. Então, como que nós vamos fazer? Então, primeira coisa, pessoal, vamos colocar o sinal de igual para falar para ele, olha, vamos fazer uma fórmula. Então, aí sempre o preço de custo, que é quanto que eu paguei, mas aí agora eu tenho que fazer a porcentagem. Agora eu tenho que descobrir quanto que é 95% de R$30. Então, aí o que eu faço? Eu coloco 30 de novo, que eu quero saber quanto que é 95%. E isso, no caso, que é o 30, vezes os 95%, tá? Aí vou colocar um parênteses aqui, ó. Um parênteses antes do C4 e um parênteses depois do B12. E aperto Enter. Então, olha só. A minha calça vai custar, para venda, R$ 58,50. Vamos ver se está certa essa conta? Eu vou abrir aí a calculadora. Deixa eu minimizar aqui. Calculadora. Então, aí no nosso caso, ó. Eu paguei R$30. Eu quero revender a 95%. R$30 mais 95%. 95% é 28,50, igual a 58,50 é o preço da venda, tá? Então, quando eu for passar para o meu cliente, eu não vou falar para ele, ó, a calça custa R$30. Não, eu vou falar, eu vou no preço de venda. Olha, a calça custa R$ 58,50. Ou seja, eu paguei R$30, que é o meu preço de custo. Eu tive um lucro de R$ 28,50, né? Que é o que eu tô ganhando. No caso, é os meus 95%. Certo? Alguma dúvida até aqui com relação a isso? Oi, tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Posso continuar? Ó, então vamos lá. Então, aí aqui para acelerar o nosso processo, tá? Vou fazer mais um e depois eu vou explicar do jeito mais fácil, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, a bermuda. Eu paguei R$22 da minha bermuda. Então, como que eu vou ter que fazer aqui no meu caso? Então, eu coloco o sinal de igual, né? Aí, eu tenho que colocar os 22, que é o preço que eu paguei, na verdade. Aí, mais... Aí, agora, eu quero saber qual que é a minha porcentagem em cima desses 95%. Então, para eu fazer... descobrir quanto que equivale a 95%, eu tenho que clicar de novo no quanto eu paguei, que no caso foi 22, vezes, aí no meu caso a porcentagem, né? O aumento que eu quero aí, no caso 95%. E fechar o sinal de igual e aperto Enter. Então, olha só, deu 42,90. Só que, pessoal, no Excel, eu posso, em vez de ficar fazendo isso, eu posso já vir aqui, ó, colocar o cursor do mouse aqui nesse quadradinho verdinho que tá aparecendo, mais assim, e arrastar, tá? Ele vai fazer a continha para mim. Ele vai pegar a mesma fórmula que eu utilizei e ele só vai substituir aí as letras, né? Só que dá um problema, pessoal. Por quê? Se você reparar, olha, aqui, então, eu fiz a C4, que no caso era 30, mais C4 vezes B12. Aqui eu fiz também C5 mais C5, mais aí C5 vezes B12, beleza. Quando eu vim aqui que eu cliquei e arrastei, ele vai pular, ó. Ele vai a C6 mais a C6 vezes B13. B13, pessoal, essa daqui não tem nada, tá zerado, aí vai dar errado.
Então, como que a gente faz para poder clicar e arrastar, tá? Então, a gente fala o seguinte, fixação de célula, tá? Que nem no nosso caso. Não é aqui na B12 que tá os 95%? Então, eu tenho que fazer o Excel enxergar que, conforme eu clico e arrasto, ele pode apenas trocar aqui a coluna, tá? Mas essa célula B12, ele não pode mexer. A coluna e a linha. Mas a célula B12, ela é fixa, ela não muda. Então, o que que eu faço? Aí, pessoal, eu tenho que colocar... Antes do B, eu coloco o cifrão, tá? O cifrão, que é aquele símbolo do dinheiro. E depois do B, eu coloco o cifrão de novo. O que que eu tô falando pro Excel? Eu tô falando para ele o seguinte, olha, vai ficar fixo a coluna B, então ele vai vir aqui na coluna B, ele sabe que ele não vai mexer na linha 12, tá? Então ele sabe que isso daqui é fixo, ele não pode mexer. E aperto o Enter. A partir daí, pessoal, é só eu clicar e arrastar, ó. Aí vocês vão ver que vai dar certo, ó. Aí aqui deu 23,40, aqui deu 35,10, aqui deu 27,30, 23,40 e 15,60, tá? Então, o que que eu fiz, na verdade? Eu apenas fixei o valor onde está os 95%, que no caso é na célula B12, tá? Ó, então, apenas fixei aí, coloquei o cifrão antes do B e o cifrão depois do B, que eu tô falando, ó, fixa, tá? Eu tô falando para ele. Fixa na célula B, perdão, fixa na coluna B, na célula 12, tá? Por isso que o cifrão antes sempre do que está representando. Então, o cifrão antes da coluna e o cifrão antes da linha. Feito isso, pessoal, aí eu apertei o Enter e a partir daí eu pude clicar e arrastar, tá? Por quê? Ele trocou do lado, ó, C6 e C6 mais B12 ficou. De novo, C7 e C7 mais B12 ficou e assim ele foi fazendo, tá? Então, com relação à porcentagem, tudo bem? Posso continuar? Então, por exemplo, Gi, aqui eu quero ganhar 105%, tá? Olha lá, automaticamente ele já faz a conta pra gente, ó. 105%, ele já fez toda a formatação, tá? Por quê? Eu fixei a célula. Ah, eu quero ganhar 200%, né? Por exemplo, ó. 200% e apertei o Enter. Então, ele trocou. Então, o que é esses 200%? Aqui, 100% é R$30, 200% é 60. 60 mais 30 dá 90. Então, eu tenho que revender a calça a 90%, tá? Perdão, 90%. Oh, meu Deus, a R$90 para eu ter um lucro de 200%. No meu caso, aí é 95 só. Então, vou voltar lá para 95. Ele faz o reajuste, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer que eu explique de novo? Ficou com dúvida? Posso continuar? Não? Vamos lá de novo. Então, aqui, beleza. Aí, agora, o que que nós temos aí ainda que tá em branco, né? O total de vendas. O total de vendas, eu vou fazer o quê? O preço da venda vezes a quantidade. Então, igual, aí, no caso aqui, a quantidade, que é a D4, no caso é 20, vezes o preço da venda, que é 58,50 e aperto o Enter, né? Então, deu 1.170. A partir daí, é só eu clicar e arrastar, tá? Que ele já vai aproveitar a mesma formulazinha que eu criei e ele vai fazer aí a troca das células para a gente, certo? Então, o preço da venda, o total de vendas aqui foi, então, no caso, 30 vezes 58,50, aqui foi 22 vezes 42,90 e assim por diante, certo? Alguma dúvida aqui, pessoal, com relação ao total de vendas? Eu só fiz a multiplicação do preço. Opa, desse aqui não, da quantidade. Peraí, deixa eu ver se eu fiz certo. Tem hora que eu também faço, ó, vamos ver. É a quantidade, tava certo, vezes o preço de venda. E aperto o Enter, é isso mesmo. Aí é só clicar e arrastar. Eu achei que eu tinha catado o preço de custo. Aí ia dar errado, tá? Pessoal, o preço de custo aqui eu preciso colocar ele em formato de moeda, né? Então, seleciono a coluna toda, venho aqui no número e clico aqui na célulazinha com a moedinha, tá? Então, ele fez a padronização aí no formato de moeda. Tudo bem até aqui? Outra coisa, aqui nós temos que fazer a mesclagem, né? Que eu quero que essa distribuidora de roupas pegue da célula 1 até F1, então eu seleciono,
venho em alinhamento, mesclar e centralizar, tá? Então, ficou certinho em todas as coluninhas. Agora, tem coisa nova para vocês, tá? A parte da formatação, vocês já estão acostumados, né? Então, aí a gente escolhe a cor que vai estar trabalhando. Vou colocar negrito aqui. Vou aumentar um pouco a fonte. Aqui vou colocar um azul também. Vou colocar o mesmo azul, vai? Vou colocar um negrito. Agora aqui eu vou colocar a bordinha, né? Cadê a bordinha? Todas as bordas. Depois eu coloco uma bordinha espessa. Pronto. Aqui eu vou mesclar para ficar tudo juntinho, para ficar mais bonito. Pronto. Aqui também dá para mesclar se eu quiser. Enfim, aí vocês vão fazer a formatação que vocês querem. Vocês vão quiser, tá? Pessoal, o que que acontece aqui, ó, no nosso caso? Outra coisa também, tá? Que vai ter de diferente para vocês nessa aula, né? No nosso caso, então, a gente fez aí a formatação daqui, né? Que colocamos essa coluna em formato de texto. Então, para quem chegou depois, o Felipe, né, e o Gustavo, como que eu coloquei isso aqui em formato de texto? Seleciona a coluna toda, botão direito, formatar células, e aí aqui já aparece, né? Normalmente ela tá no geral, tá, pessoal? Vocês vão colocar em texto, ok, tá? Então, ela vai aceitar que a gente digite os zeros à esquerda, tá bom? Aí aqui nós utilizamos o formatinho de moeda, não teve nenhuma novidade. E depois o que foi de novo aí que nós tivemos foi a questão de fazer a fixação da célula. Deixa eu já fixar essa aqui também. Só para... Talvez tenha hora que eu clico nela, aí vocês não vejam. Então, o que que eu fiz? A fixação das células, né? Que é o que a gente fez aí. Colocou o cifrão antes do B e o cifrão depois do B, né? Então, fixei a coluna B e a linha 12. E aí, eu fiz a formulazinha, né? E aqui eu coloquei o formato, digitei 0,95 e depois eu vim aqui e cliquei no símbolo porcentagem, tá? Que ele fez aí a padronização. Agora, o que nós temos de novo é a questão de fazer o seguinte, fazer gráfico. Nós nunca tínhamos trabalhado com gráfico, tá? Então, deixa eu deletar aqui. Então, vamos lá no Word de vocês. Aula 4. Então, tá lá. Então, digite, né, a planilha a seguir. Digitamos, beleza. Formate as colunas com quebra de texto automaticamente. Então, nós formatamos. Depois, classifique a planilha pela coluna roupas. Ó, isso eu já estava pulando. Classifique a planilha pela coluna roupas masculinas. Então, nós vamos ter que classificar pela coluna roupas masculinas. Então, vamos lá. Então, vamos selecionar, né, até o 561,60. Aí, nós vamos... Deixa eu pegar a lupa para ficar mais fácil. Aí, no nosso caso aqui, pessoal, olha, nós vamos... Oh, Jesus... Lupa. Pronto. No nosso caso, pessoal, o que que acontece? Está selecionado, tem que estar selecionado a nossa planilhazinha, tá? A nossa tabelinha. Pessoal, não peguem nada onde tiver mesclado que dá erro, tá? Então, vai ser do código até 561. Aí, agora, eu vou vir aqui em classificar e filtrar. Aí, eu venho em classificação personalizada, tá? Aí ele vai abrir essa caixinha de diálogo para mim. Aí ele tá falando para mim, você quer classificar por, né? Então, no nosso caso aqui, quando você clicar na lista de expansão, ele vai mostrar que você pode classificar por código, por roupas masculinas, preço de custo, quantidade, preço de vendas e total de vendas. No nosso caso, eu quero classificar por roupas masculinas, tá? Então, de A a Z. Ok. Tá? Então, ele vai classificar de A a Z. Então, bermuda, calça, camisa, camiseta, gravatas, meias e regatas, tá? Ele classificou tudo de novo. Então, de novo, como que eu fiz? Eu venho aqui classificar em filtrar. Aí, eu venho classificação personalizada. Aí, classificar por. Aí, eu vou escolher qual é a classificação, né? Por qual coluna que eu quero. No meu caso, é classificar por roupa masculina, né? Aí, classificar em valores de células e classificar de A a Z. Caso eu tivesse pedido por ser em ordem alfabética, em ordem decrescente, aí seria de Z a A, tá? Mas normalmente a gente vai classificar de A a Z, ok. Então, ele faz toda a classificação da minha tabelinha aí, certo? Então, vamos lá. Aqui.
Vamos ver aí depois qual é a outra atividade. Calcule o preço de venda e total de vendas, já calculei. Formate um símbolo de moedas, colunas, preços de custo, preços de vendas e total de vendas, já fiz. Mesclar o título, já mesclei. E agora, por último, são os gráficos, né? Criar os gráficos de linha com as colunas roupas masculinas e quantidade. Então, como que eu faço para criar gráficos de... Então, a primeira coisa, pessoal, vocês vão ter que selecionar a coluna que vocês querem colocar no gráfico. Então, é roupas masculinas. Então, desde o título roupas masculinas até regata, você vai selecionar. Aí, você vai segurar o botão Ctrl, tá? Do teclado. E aí, no caso, deixa eu ver qual é o outro. É quantidade. Então, roupas masculinas, seguro o Ctrl. E aí, eu seleciono a coluna quantidade, tá? Então, são essas duas coluninhas que eu vou colocar no gráfico. Aí eu vou lá, inserir gráficos, tá? Aí aqui ele tem os gráficos recomendados, que é o que ele vai fazer a sugestão para nós, ou nós podemos já escolher o gráfico que eu quero. Então, que nem no meu caso, eu tô pedindo um gráfico de linha, tá? Linha é esse aqui, ó. Se você colocar o cursor em cima, ele aparece, né? Então, inserir gráfico de linhas. Então, eu quero gráficos de linhas. Então, ele tá mostrando que tem linha 2D e tem linha 3D. Eu vou pegar um 2D, tá, pessoal? Então, vou escolher o meu gráfico de linha aí, ó. Então, ele fez para mim. Quantidade, bermuda, calça, camisa, camiseta, gravatas, meias e regata. Pessoal, eu sempre coloco no título o que eu peguei, o que eu selecionei. Então, foi roupas masculinas versus quantidade. Então, clica onde está escrito quantidade. E aí, ó, pessoal, quando a gente clica onde está escrito quantidade, clica mais uma vez, ele abre a edição para a gente digitar. Então, roupas masculinas versus, né, que é o X, quantidade, tá? Então, ficou o meu título do meu gráfico assim. Outra coisa também, pessoal, com relação aos gráficos, é o seguinte. Quando você clicar aqui em gráficos, olha, você vai reparar que vai aparecer oh, meu Deus, vai aparecer uma guia escrito design do gráfico, tá? Aí aqui, pessoal, vocês podem estar escolhendo aí o modelozinho que vocês podem estar trabalhando. Que, né, eu quero esse cinza, né? Roupas masculinas versus quantidade, tá vendo, ó? Eu escolhi esse cinzinho, então aparece a quantidade de roupas, né? E o nome, então, bermudas são 15, calça é 20, camisa é 12, camiseta é 20, tá? Então, a gente faz essa formatação. Ai, Gi, eu quero esse mais escuro. Tudo bem, tá? Pode selecionar ele, que também ele vai colocar a quantidade. Certo? Então, aqui vocês podem estar aproveitando, fazendo todo o estilo dos gráficos de vocês, tá? Tudo bem aqui com relação aos gráficos, pessoal? Alguma dúvida com relação ao gráfico? Porque eu tenho mais dois para construir. Bom, vamos continuar então. Aí, aqui outra coisa que eu tenho, né? Ó, criar os gráficos de coluna com a coluna roupas masculinas e preço de vendas. Então, vamos lá. Então, vamos criar um outro gráfico. Roupas masculinas, seguro Ctrl e preço de vendas, tá? Então, são as duas colunas que eu estou selecionando. Feito isso, vou lá, então, inserir gráficos, né? Aí, que nem aqui no meu caso, eu vou vir, eu estou pedindo de colunas. Então, essa daqui, que é esse gráficozinho aqui, colunas. E aí, eu vou escolher, tem 2D, tem 3D, né? Então, no meu caso, é 2D que eu quero. Então, vou escolher o gráfico 2D. Então, vou colocar ele aqui embaixo. Faço a mesma coisa. Onde está escrito preço de venda, pessoal, eu coloco o cursor antes, clico uma vez e aí eu digito roupas masculina versus preço de venda, tá? E aí eu faço aquela formatação, eu uso o estilo de gráfico que já tem pronto. Então, eu vou escolher esse cinza, né? Ó, roupas masculinas versus preço de venda. Então, ele já colocou aí a bermuda, o valor do preço de venda, da calça, o valor do preço de venda e por aí vai, tá? Então, deu para entender com relação aqui? Tá? Então, não tem segredo. Eu seleciono, escolho aí qual é a primeira coluna que eu vou trabalhar. Tem que levar o título junto, tá, pessoal? Senão dá erro. Seguro o Ctrl do teclado e seleciono qual é a outra coluna, tá? E aí dá certinho. Então, por último, para finalizar, eu tenho que fazer um gráfico de pizza com as colunas roupas masculinas e total de vendas.
Então, a mesma coisa, roupas masculinas, seguro Ctrl e preço de... Não é total de vendas, deixa eu ver. Total de vendas. Então, aqui, são essas duas. Então, eu venho lá de novo, né? Inserir. Então, aí aqui, gráficos, né? Agora eu quero pizza. Pizza é essa redondinha aqui, né? Então, eu vou pegar 2D do mesmo jeito para manter a padronização que eu vinha fazendo. Então, total de vendas, vou clicar aqui e colocar, né? Roupas masculina versus total de vendas. Isso é o que eu estou utilizando. Aí, eu também posso fazer a formatação igual a gente estava fazendo, né, pessoal? Posso estar escolhendo aí estilos de gráficos pré-prontos, né? Então, ó, se vocês clicarem para baixo, ele está mostrando. Então, que nem, eu quero escolher essa daqui. Ou esse aqui, o mais para seguir a padronização, né? Então, bermuda, calça, camisa, camiseta. Deixa eu diminuir um pouquinho. Opa, diminuir demais, né? Só para variar. Pronto, aumenta. Deixa eu diminuir a minha lupa. Antes de eu diminuir a minha lupa, pessoal, que nem aqui, ó. Gi, mas eu gostaria que aparecesse os valores na pizza, né? Tem como? Como que a gente faz para colocar o valor? Vocês vão clicar com o botão direito em cima do gráfico. E aí, vocês vão vir aqui, pessoal, ó. Deixa eu ver. Redefinir. Formatar a área de plotagem. Não é, não. Pera aí. É aqui, ó. Área do gráfico. Botão direito. Selecionar dados, não. Trazer, não. Editar texto, não. Peraí que eu tô... Deixa eu diminuir a minha lupa, vai? Senão eu fico clicando no lugar errado. Botão direito em cima do gráfico. É aqui, na verdade. É em cima da pizza, tá, pessoal? Botão direito em cima. Aí eu venho aqui, ó. Adicionar rótulos de dados, tá? Quando eu clico adicionar rótulo de dados, ele já coloca pra gente qual que é o valor. Então, vou dar uma aumentadinha, ó. Ele conseguiu colocar tudo lá dentro, tá? Então, lembra sempre, em cima da pizza, botão direito, adicionar rótulo de dados, tá? Aí dá certinho. O valor aí, que é o que a gente paga. Então, aqui é 1. Deixa eu ver. Vou fazendo arte já. Já tô clicando no lugar errado. Vou deixar para baixo. Pronto, coloquei os 3 gráficos aí pra gente tá vendo, tá? Então, o último é o de pizza, o primeiro é o de linha e o segundo é o de barras, tá? Então, são esses 3 gráficos que vocês vão fazer. Terminou, vocês vão mandar para mim, tá? Ou vocês vão mandar para mim no meu WhatsApp, ou vocês vão postar para mim lá no Teams, tá? Que eu vou abrir essa atividade para vocês também, tá bom? Então, vocês vão ter que estar digitando, então, aí, a atividade 04, né? A aula 04, e tá fazendo todos os itens. Então, o que que teve de novo? Formatação da célula em formato de texto. Tivemos aí a fixação das células, né? Para fixar um valor, no caso, que é o 95%. Tivemos aí a inserção de 3 gráficos, tá? Foi o que teve de novo nessa aula, beleza? Então, aí vocês vão fazer isso e vão me mandar, tá bom? Se vocês puderem, por favor, postar no Teams, eu prefiro que aí fique registrado lá. Mas se vocês me mandarem também no particular, não tem problema, que eu também anoto na minha planilha que vocês entregar. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal?